Boa noite, bem-vindos todos à nossa casa e que possamos trazer um pouquinho do carinho, do mandamento honrai vosso pai e vossa mãe, o quarto mandamento, né? Então eu vou dar uma voltinha no tempo, só não vou rodar porque eu estou um pouquinho tonta, aí vão ficar pior, e vou voltar um pouquinho para trás, quando eu era bem pequenininha e na aulinha de evangelho ia ter alguma festinha e aí agora a Marizinha vai declamar. E aí eu ia toda bonitinha na frente e declamava: honrarás papai e mamãe. Ó sim, sempre os honrarás. Na infância, na mocidade, tua mão tu beijarás. Teu amor e teu carinho nunca, nunca esquecerás. Aquilo fica na nossa mente, né? Eu declamava esse versinho, essa quadrinha, quando eu frequentava a aulinha de evangelho, pequenininha, né? Agora eu já fiz essa brincadeirinha, vamos voltar à idade adulta, já cresci um pouquinho, né? Então vamos para frente, né? Isso. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes muito tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Esse aí é parte dos 10 mandamentos que Moisés recebeu, né, quando ele estava saindo do Egito para chegar ainda na terra prometida. E vem uma terra material, terra prometida, que Moisés nem chegou lá, né? Só viu a terra chegando. Agora, Jesus nos trouxe uma outra mensagem. Ele vem nos dizer do reino dele, não é desse mundo. Não é um reino material, não é um reino de espaço físico. É um reino dentro de nós, que nós temos de construir este reino dentro do nosso coração. Nós temos a nossa consciência e nós temos de trabalhar para que nós possamos estar nesse reino de Deus. E uma das formas da gente entrar, de ir para o reino de Deus, é a gente cultivar as nossas virtudes, né? É nós fazermos a nossa transformação íntima. E uma das virtudes que são muito, ou melhor, que tem muito valor e que nos ajuda muito, é a caridade. Então, usarmos e praticarmos a caridade, inclusive com os nossos pais, né? Então, a caridade começa dentro do nosso lar, né? E isso engloba todo mundo, inclusive os nossos pais. E honrar pai e mãe vai além de amar. Implica respeito, submissão, condescendências, retribuindo os cuidados e carinhos que nós recebemos deles na infância. Nós chegamos nesse mundo sem nada, sem nem nos mexermos, nem mudarmos de lado no berço, né? E recebemos alimento, recebemos cuidados. Então, é fazermos retribuir pelo menos aquilo que deles nós recebemos. Tem um ditadozinho popular que fala que uma mãe cuida de 7 filhos, mas 7 filhos não cuidam de uma mãe, né? Porque esse trabalho, eu escolhi esse tema porque está chegando o Dia das Mães, para a gente refletir um pouco sobre isso, sobre esse carinho, sobre esse cuidado que a gente tem de ter, né? Nós temos hoje, na nossa legislação, né, doutora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que descreve os deveres dos pais para com os filhos, inclusive as sanções que
acarretam aquele pai ou aquela mãe que não correspondem, não cumprem adequadamente os seus deveres e que não provém devidamente a situação, dá até prisão. O homem que não paga pensão vai até para a prisão, né, doutora? E temos também agora o Estatuto do Idoso. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 13 de julho de 1990 e o Estatuto do Idoso, a Lei do Idoso, é de 1º de outubro de 2003. O idoso teve de esperar um pouquinho mais do que as crianças, né? Na infância, os pais cuidam dos filhos, na velhice, os filhos cuidam dos pais. E aí tem, inclusive, olha, o congênero não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado, pode dar até 3 anos de detenção. E uma coisinha assim que eu achei curiosa, é que inclusive sogra, né? Sogra continua, né? Então esses deveres é com os pais e com a sogra também. Não existe ex-sogra, não existe ex-mãe, não existe ex-pai, né? Continua, ex-marido existe, como não existe ex-filho. Então até esses cuidados que deveríamos ter com os nossos idosos, com os nossos pais, também se estende aos pais do nosso cônjuge, né? Mesmo que estejamos separados. Se a sogra não tiver condições e a nora tiver, então, ou o genro tiver, né, para tocar. Eu me lembro, quando criança, mamãe contava uma historinha. A mamãe era cheia de história, né? Ela contava uma historinha de um idoso que precisou ir morar na casa do filho. E aí foi para a casa do filho. Quando ele chegou, eles já estavam debilitados, já tremiam um pouco as mãos, já derrubava comida. E aí o pai, né, o dono da casa, deu uma vasilha velha que tinha em casa para o pai. E tinha nos fundos da casa um edículo e alojou o pai dele lá nos fundos. E ele fazia as refeições lá, não participava da mesa da família. E um dia ele chegou em casa, o pai, e encontrou a filhinha trabalhando com a argila, fazendo uma vasilha tosca, fazendo uma coisinha no barro, né? E ele ficou curioso e foi perguntar para a filhinha: o que você está fazendo? O que você está fazendo aí? Eu estou fazendo isso para quando você ficar velho, igual o vovô, e for morar na minha casa, é para você fazer as suas refeições. O pai ficou assim chocado, assustado com aquilo, porque a criança, a gente ensina mais com o exemplo do que com as palavras, né? Então, ele estava dando aquele exemplo para a filha dele, como tratar o avô que está necessitando de uma atenção um pouco maior, né? E, portanto, nós devemos ensinar aos nossos filhos a terem amor, carinho e respeito com os avós. Mas isso, se nós não tivermos, não vai adiantar nada. A criança não vai. Se nós não respeitarmos os nossos idosos, os nossos pais, a criança também não respeitará, né? E esse amor pelos avós é cultivado. O neto e a avó, o avô, vai cultivando aquela afeição, vai refazendo aquele laço, né? Porque a família, né? E mesmo que nós não tenhamos recebido de nossos pais a atenção, o carinho que a gente precisava ou que a gente desejava, se aquela mãe não foi aquilo que a gente
necessitava, quer dizer, necessitava daquilo que a gente achava que necessitava. Mas, de qualquer forma, tem oportunidade encarnatória, eles nos deram, né? Pelo menos isso nós temos de ter essa gratidão. Estamos vivos hoje porque eles nos deram esta vida, né? E o lar é uma grande escola que educa para uma nova vida, nos educa para um novo recomeço, para um novo, é um renascer que a gente faz em cada encarnação. E recebemos em nossos lares espíritos amigos, e outros nem tantos, né? Mas a quem devemos dar uma nova formação, desenvolver neles o amor e o respeito ao próximo. Então, quando os nossos filhos recebemos um espírito que pode ser amigo da gente, mas às vezes não é, né? E às vezes tem filhos que a gente tem dificuldade de se afinar e de fazer. Mas é a oportunidade que a gente tem para refazer isso. Nós não sabemos nada das lições que nós precisamos passar. Graças a Deus tem um esquecimento, né? Então, a gente pode achar que eu merecia que minha mãe fizesse isso comigo. Não fez, né? Não existe, gente, ninguém está na família errada. Por pior que esteja se sentindo, é aquela família que a gente precisa ter. É com aquela família que a gente precisa conviver e refazer laços de outras situações, de outras encarnações que a gente traz, né? E ninguém erra. Lá em cima não tem erro de endereço. Não chegou encomenda no lugar errado, não, viu? Acho que eu vim para a família errada, vim na casa errada. Não. A cegonha lá de cima não erra de endereço, não. É aquela família que a gente tem. E tem um caso na minha família muito interessante. Nem nos casos de adoção tem endereço errado, viu? Nós tivemos em casa, a minha irmã lecionava, era professora numa escola afastada da cidade. Ela ia, vocês terem uma ideia, ela atravessava o Rio Paraíba do Sul de barco para chegar na escola. E apareceu na escola 2 crianças que a mãe estava dando para adoção. Naquela época, não era nem para adoção, né? Dá para criar, né? Passava para outra pessoa, não fazia documento, não fazia nada. E aí ela conversou, chegou em casa, falou com a mamãe, é um menino e uma menina. O menino devia estar com uns 6 anos, 6, 7 anos, e a menina devia estar com uns 3 anos. E aí a mamãe tinha um vizinho, um casal vizinho a gente, parede de muro mesmo com a gente, que não tinham filhos, né? E mamãe, seria tão bom, né, se eles adotassem esse menino, ia ser uma companhia, ia ser bom. O casal já tinha uma certa idade, não era casal novo, não. E aí mandou minha irmã trazer. E minha irmã trouxe a criança, a outra professora pegou a menina e trouxe o menino para casa. E o casal não quis adotar aquela criança, não quis ficar com aquela criança. Ficou na nossa casa, né? Lá já tinha 8, aí ficaram 9, né? E aí mamãe ia na casa da vizinha e tal, e levava, ele ia com a mamãe. Ele passou a ficar na outra casa. Ele não tinha identidade nenhuma com a gente, e tinha com aquele para quem a mamãe reservou, né? E ele passava o dia inteiro lá, né? Brincava, tinha as coisinhas dele, mas o casal não assumiu. Quando a minha mãe morreu, ele devia estar com uns 14 anos, e nós ficamos em casa, 3 irmãs e ele.
passando o dia lá na casa do vizinho, passando o dia, depois ficando para dormir. Não tinha, não, ele não era da nossa família, ele era daquela família. Olha que coisa, né? Então, não se erra, lá em cima não tem erro, né? A família que temos, precisamos, né? Que precisamos mesmo. E a caridade em nosso lar. Caridade, amor ao próximo, tem de próximo, mais próximo, é que está dentro da nossa casa. E a gente, a atividade dos filhos hoje não pode deixar esquecer o amor. Nunca podemos nos esquecer do nosso amor ao próximo que está dentro da nossa família, né? E os compromissos e responsabilidades que temos com os nossos filhos pequenos não podem nos cegar para a responsabilidade que nós temos também com os nossos pais, né? Eu me lembro que nós tivemos os dois Covid na mesma época, né? E ficamos assim bem prostrados mesmo, não saímos da cama, dormindo até. E a nossa filha levava para a gente um caldo, uma sopa. Ela deixava do lado de fora do apartamento. Eu tenho uma mesinha assim no hallzinho do apartamento. Ela ia, deixava, ligava para o celular, olha, eu estou deixando aqui um caldo. E era o que nós comíamos, porque eu não fazia nada de comida. E mesmo aquele caldo que ela fazia, que levava para a gente, nós bebíamos em xicrinha de café. Esquentava, porque não tinha apetite, não tinha nada. Então, esse cuidado, né? Aí a gente fica assim, devolve, né? A gente tem gratidão também, né? E se os filhos têm de ter gratidão pelos pais, nós também temos que ter, né? Eu tenho uma amiga que está com... A irmã dela está doente, está sendo cuidada pela filha, teve um AVC, está de cama. E a filha trabalha durante a semana, mas no sábado, no domingo, ela faz sopa para deixar para a mãe durante a semana. E olha que bonitinho, ela faz para a tia também. Ela faz as marmitinhas para a tia que já está idosa, que mora sozinha. Ela também manda aqueles potinhos com a sopa para a tia ter a sopa, o alimento durante a semana, né? Então, são diversas formas que a gente vê esse carinho, este amor pelos pais, pelos nossos idosos, né? Estou falando disso, mas eu já estou lá, viu? No livro Consolador, tem essa pergunta 175, e é muito interessante para a gente pensar um pouquinho nela, né? O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? O colégio familiar, olha, o termo que ele usa é instituto, é colégio, é educandário, toda a família. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolverem na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Então, quem se comprometeu a desenvolver um trabalho aqui na Terra. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vista ao futuro. Não são só os espíritos afins,
são também aqueles de quem nós temos ou fizemos alguma coisa, né, ou sofremos. É nas dificuldades provadas em comum, é no dia a dia, é na vida, nas dificuldades que a gente vai enfrentando, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificantes. Então é nesse cadinho, é nesse caminhar do dia a dia, nos aborrecimentos, nas coisas boas que acontecem, é nesse caminhar, nessa estrada que a gente vai trilhando numa encarnação, é que vamos depurando os nossos sentimentos, vamos aplacando as mágoas, vamos esquecendo as amarguras e vamos construindo um novo elo de amor regenerado e santificante. Purificadas as afeições, acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito através dos laços imperecíveis do espírito. Porque aquele espírito que não era muito afim da gente, veio como filho e vai superar esse laço sanguíneo e vai ter realmente uma afinidade espiritual. Vai transformar aquele sentimento e faremos então ampliando e sendo todos nós a nossa família universal. Sendo todos nós, somos todos irmãos, pais, filhos, netos, avós, somos todos irmãos, purificando o nosso sentimento de amor ao próximo. Vou fazer aqui uma historinha. Eu não faço palestra, né, gente? Eu conto causos. Eu conto historinha, né? Então, é uma história no livro Bem-aventurados os Simples, psicografado por Valdo Vieira. A historinha é interessante, mas eu achei muito interessante o título. Inúteis, absurdos, paradoxais, né? O livro Bem-aventurados os Simples, do Espírito Valério. Então, vou ler aqui a historinha. Criado com amor, porém com fé e a disciplina, muito criança ainda, já se queixava da falta de liberdade. Crescia desse modo revoltado, embora constante carinho no lar. Completado 18 anos, fugiu de casa. Abolindo as obrigações afetivas, declarava-se tolhido e cansado. Vou viver a minha vida, afirmava. E mudou-se para uma região muito distante, adotando até mesmo outro nome. Os anos correram, ele prosperou, adquiriu maiores experiências, ganhou abastança, casou-se. Conservava, no entanto, o velho e amargoso ressentimento contra os pais. Ainda que desconhecesse qualquer notícia dos pais, perante a esposa dizia-se órfão. Uma filha veio enriquecer-lhe a existência. E mais tarde, um filho também chegou. Sentia-se feliz, realizado. Tudo fazia em favor dos filhos, amando-os com extremos de adoração. Na idade madura, desencarnou, guardando ainda profunda mágoa para com os pais e cultivando profundo amor para com os filhos. Ao chegar no plano espiritual, entretanto, soube que os filhos eram seus próprios pais renascidos depois de haverem desencarnado, em razão da dor inconhecível a que se haviam entregues diante da sua própria fuga.
paradoxal, né? Ali, aquele que ele ama reclamava tanto dos pais. E os pais, pelo que a gente vê, ele precisava de disciplina, né? Não faltava carinho, mas era a disciplina que ele se rebelou. E voltou. E amou, transformou. Mesmo que ele não soubesse, ali estavam seus pais. E ali ele acertou. Acertou aquela fatura, né? Liquidou aquela fatura, né? Então, muito obrigado pelo exemplo de todos, né? E que Deus nos ampare para que possamos ter presente em nós que a caridade começa dentro de nosso lar, que cultivarmos o amor ao próximo, mas naquele próximo que está mais próximo da gente. Gostar, para uso externo é fácil, ser gentil, simpático com aquele que está longe da gente, mas quem está ali no dia a dia, no desgaste dos relacionamentos, também merece o nosso amor e a nossa caridade. Boa noite.